Capítulo 6 do livro Planos, Propósitos e Práticas, de Kenneth Hagin. Uma mudança no modo de adorar. Conforme afirmei anteriormente, Deus sempre busca mais aproximação conosco, e seu plano é um plano progressivo. Ao estudarmos a Bíblia, vemos o plano divino sendo gradualmente revelado, começando no Antigo Testamento e aumentando sua clareza e plenitude até o fim do Novo Testamento. Essa é uma verdade aceita pela maioria dos estudiosos da Bíblia. Por exemplo, vemos profecias acerca do Redentor ao longo de todo o Antigo Testamento. Entretanto, é somente nos Evangelhos que Jesus de Nazaré é revelado como o cumprimento delas. A total compreensão de sua morte e ressurreição não se tem até a composição das epístolas. Mencionei tudo isso para dizer o seguinte: na visitação de julho de 1987, Jesus mostrou-me algo sobre o progresso da adoração desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele me mostrou o capítulo 4 de João, capítulo 4, versículo 23 ao 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O capítulo 4 de João conta que Jesus estava passando por Samaria quando parou no poço de Jacó, na cidade de Sicar, quando uma das mulheres da cidade veio ao poço para pegar a água. Jesus pediu-lhe de beber. João capítulo 4, versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Os samaritanos eram mestiços, além das diferenças raciais entre os judeus e os samaritanos, havia diferença quanto à adoração a Deus. Ambos adoravam a Deus, mas em lugares diferentes. Durante a conversa de Jesus com a mulher em Sicar, ela indagou sobre uma questão chave que separava os samaritanos dos judeus no culto religioso. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. João capítulo 4, versículo 19 ao 20. Quando a mulher disse neste monte, ela se referia ao Monte Gerazim, um local importante na adoração a Deus nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Os samaritanos acrescentavam que o Monte Gerazim era o lugar adequado para adorar, e era nele que louvavam a Deus durante a época do ministério terreno de Jesus. Entretanto, os judeus tinham Jerusalém como o lugar ideal para adorar ao Senhor. Essa escolha foi feita depois que o templo foi construído lá e a glória de Deus, Shekinah, encheu. Um decreto dizia que todo judeu do sexo masculino, a partir dos 30 anos, tinha de se apresentar perante Deus no templo de Jerusalém ao menos uma vez por ano. Portanto, durante o ministério de Jesus na terra, os judeus iam a Jerusalém para adorar a Deus. A mulher junto ao poço, vendo que Jesus falava com autoridade, queria que ele lhe falasse qual seria o lugar adequado para a adoração. A resposta do mestre revelou para ela que nem os samaritanos nem os judeus estavam certos. Foi aí então que a forma de adorar mudou. João capítulo 4, versículo 21 ao 24. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. O Pai, vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Jesus falou comigo em sua visitação, usando muitas palavras, na verdade, ela queria saber, ou melhor, usando muitas palavras, na verdade, ela queria saber quem está certo, os samaritanos ou os judeus? E com muitas palavras respondi, nenhum dos dois, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Ainda não havia chegado a hora de adorar em espírito e em verdade, antes do ministério de Jesus. Na verdade, os santos do Antigo Testamento não podiam adorar a Deus em espírito, pois eles não conheciam o Espírito de Deus como nós o conhecemos. Apenas o rei, o sacerdote, o profeta ou alguém especialmente chamado por ele para exercer um certo ministério especial tinha a presença de Deus sobre eles ou com eles. O profeta, o sacerdote e o rei possuía a unção do Todo-Poderoso que ia sobre eles para que pudesse desempenhar tais papéis. Sempre que o Senhor chamava mais alguém para realizar um determinado trabalho, a unção do Espírito ia sobre ele para capacitar a pessoa devidamente. Esses homens, a quem poderíamos chamar de leigos, não tinham o Espírito de Deus sobre eles ou dentro deles. Com os ungidos do Antigo Testamento não acontecia o mesmo que ocorre no Novo Testamento, pois neste contexto as pessoas passaram a nascer de novo e a ter o Espírito de Deus habitando nelas. As pessoas do Antigo Testamento, mesmo que crescem em Deus, não tinham a presença dele habitando nelas. Essa é a razão porque tinham de se apresentar em Jerusalém, onde o Altíssimo podia ser encontrado. O templo de Jerusalém era a casa de Deus, onde sua presença estava. Entretanto, no Novo Testamento, nós somos a casa dele. Os cristãos são um templo. O Espírito de Deus vive em cada um de nós e no corpo de Cristo coletivamente. Jesus mostrou para a mulher samaritana uma nova era da esfera da adoração. Seria uma época em que os santos poderiam adorar a Deus em espírito e em verdade, pois o Espírito de Deus estaria morando dentro deles. Jesus em pessoa estava anunciando esse novo modo de adoração. Por meio de sua resposta, Jesus demonstrou àquela mulher que Deus não aprovava o modo como os judeus e os samaritanos reverenciavam-no devido ao que ele queria realizar naquele momento. Espiritualmente falando, havia chegado a hora de uma mudança na forma como o povo de Deus adorava-o. Era a hora de um homem mudar da antiga para a nova aliança em relação ao modo de render culto ao Senhor. Jesus anunciou uma nova aliança e uma nova maneira de adoração. Havia chegado o momento de o homem ser habitado pelo Espírito Santo para que pudesse adorar a Deus em espírito. Até mesmo na vida carnal chega um momento em que as coisas mudam. Na sua própria vida não houve ocasiões em que as coisas mudaram? Por exemplo, quando você se casou, as coisas não mudaram em sua vida? Quando o seu primeiro filho nasceu, as coisas mudaram? Não mudaram?
Há um momento de mudanças, tanto na dimensão natural como na espiritual, e certamente uma mudança tão dramática quanto a que houve entre o antigo e a nova aliança afetaria o modo de o homem relacionar-se com Deus e adorá-lo. Jesus falou para a mulher: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23. O que Deus procura na dispensação do Novo Testamento são verdadeiros adoradores. Não podemos voltar a adorar a Deus como no Antigo Testamento e sermos legítimos adoradores. Não podemos voltar a ter cultos como no Antigo Testamento e sermos genuínos adoradores. Não. Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João capítulo 4, versículo 23. Os crentes do Antigo Testamento adoravam diante do Senhor, e isso era tudo que podiam fazer. Mas nós temos o Novo Testamento, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, pois temos o Espírito de Deus habitando em nós. E para sermos verdadeiros adoradores de Deus, que é Espírito, devemos adorar em Espírito. Sob a nova aliança, tudo que fazemos em adoração deve ser feito no Espírito. Não devemos tentar voltar para a antiga aliança e adorar do modo que eles adoravam. As pessoas que estavam sob a antiga aliança eram mortas espiritualmente, não haviam nascido de novo. A salvação dos santos do Antigo Testamento não foi completa até a morte e a ressurreição de Jesus. Nós que somos nascidos de novo devemos adorar como aqueles que estão vivos para Deus. Devemos adorar no poder do Espírito. Você não deve adorar a Deus como seus antepassados adoravam naquele monte. É o que Jesus disse para aquela mulher junto ao poço. Nem o adorará da maneira que os judeus adoravam em Jerusalém antigamente. Agora os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Continuou. O modo da adoração mudou da antiga para a nova aliança. Para sermos verdadeiros adoradores que vivem sob a nova aliança, devemos seguir o modo de adoração da nova aliança, que adora em espírito. Aleluia!